Como eu disse para vocês, meu nome é Edson. Essa aula está sendo gravada, todos concordaram. Depois vai estar sendo disponibilizada lá no meu canal no YouTube. Nós vamos falar aqui sobre ética e humanística. Então, se vocês puderem, eu acredito que todos estão em casa, sempre tenham com vocês alguma forma de anotar. Pode ser no celular, pode ser no computador, pode ser no caderno. Por quê? Porque a anotação vai facilitar com que você tenha a possibilidade de consultar posteriormente e também é uma forma de memorização. Quando nós apenas ouvimos, a gente tem uma capacidade de absorção do conteúdo. Quando nós ouvimos e transcrevemos, mesmo que sejam os tópicos apenas, isso faz com que a gente aumente a absorção do conteúdo. Então, se vocês tiverem essa possibilidade, eu faço votos, né? Eu peço que vocês façam algum tipo de anotação, tá bem? Então a nossa primeira aula, ela vai ser uma aula bem introdutória mesmo. Nós vamos falar de uma forma mais ampla sobre a ética, sobre como a ética se comporta na sociedade ou nas sociedades, e já vamos entrar um pouquinho também em como a ética é aplicada no trabalho, no ambiente de trabalho, nos negócios, nas nossas relações comerciais. Aqui eu vi que nós temos pessoas que estão desde a operação, lá na ponta final, como buscando a recolocação no mercado de trabalho, e também já algumas que já estão atuando em áreas administrativas. Mas a ética, ela independe da área de atuação. Em toda a área de atuação, em toda a nossa atuação, seja ela inclusive no empreendedorismo. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão no mercado de trabalho como, vamos dizer assim, CLT, estão trabalhando lá com carteira assinada. Mas nada impede que a partir de amanhã, hoje à noite, vocês se tornem empreendedores. E aí, olha, eu vou começar um novo negócio, mesmo que seja um negócio simples aqui em casa, e esses princípios já vão auxiliar com que você comece esse negócio de uma forma que tenha base sólida, estruturada, para que o negócio cresça bem. A famosa fundação, né? Quando a gente vai construir uma casa, se a fundação ela não é bem desempenhada, bem desenvolvida, bem planejada, bem executada, a possibilidade de ter algum problema futuro é muito grande. Por quê? Porque a fundação é a base de tudo. Então, esse tipo de discussão que nós vamos ter aqui, por mais que às vezes possa parecer um pouco abstrato, assim, olha, não é tão tangível, eu não consigo ver na prática. Essa discussão ela é fundamental para que a gente possa, no dia a dia, acabar fazendo links com as outras atividades. E nós vamos ver por quê. Tá bem? Obviamente, gente, nós estamos numa aula, não é uma palestra. Palestra normalmente a gente só ouve. Na aula, vocês têm total liberdade de fazer interrupções, de fazer perguntas, de fazer colocações. Ó, Edson, eu não entendi bem o que você falou. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui justamente para tentar trazer luz a essa discussão e a esse material. Óbvio que quando a gente fala de assuntos mais filosóficos, a gente não vai trazer a verdade absoluta. Não vamos trazer a descoberta da pólvora, mas nós precisamos ter um caminho norteador de como pensar crítica e eticamente. Tá bom? Caso vocês queiram também me seguir nas redes sociais, eu posto alguns conteúdos de todas essas experiências que eu tenho, tanto acadêmica, política, profissional, eu acabo postando conteúdo, está aí também meu Instagram, e lá no meu Instagram tem minhas outras redes sociais, o YouTube, enfim, que é Edson Fernando SP, tá bom? Depois vocês podem pesquisar lá. Então, ética no cotidiano e no trabalho. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e eu gostaria que se alguém quiser, possa falar isso para mim. O que é ética? Alguém conseguiria me definir o que é ética? Não precisa ser todo mundo junto, tá? Pode ser um de cada vez.
Se ninguém se disponibilizar, eu vou pedir para alguém falar, hein? Não? Então vai. Benício. Quando você ouve a palavra ética, o que você pensa? Acho que é um conjunto de atitudes, né, de coisas que você faz para atingir alguma meta. E essa ética deve ser ética, coisas, vamos dizer assim, que seria coisas lógicas, né, para atingir uma meta, um objetivo. Uma lógica. Isso é muito bom. Isso, Você falou que para atingir algum objetivo, então também seria um fundamento, uma base? isso, claro. Alguém mais? Porque A ética também, ela estuda a moralidade e os princípios, né, do comportamento humano, que muitas das vezes determina o que é certo, o que é errado. Certo. Então a ética seria igual à moralidade, é isso? É isso, Juliana? O meu microfone estava travado. Sim, Tá, porque a gente tem que ter ética no nosso cotidiano, no nosso trabalho, né? E perfeito. também a gente tem o nosso parâmetro, se é certo ou errado. Beleza, certo e errado. Isso é importante. Alguém mais? Paloma? Não? Bom, o que vocês disseram, né, o que alguns de vocês disseram, a ética pode ser entendida como uma lógica, pode ser entendido como uma discussão de certo e errado, pode ser discutido como um conceito moral, pode ser discutido como um fundamento, uma base. Mas a ética, ela não é apenas, como está escrito aí no nosso slide, não é apenas uma filosofia distante. Não é algo filosófico, pensativo, que a gente fica, sabe, como a gente tem aquela imagem dos filósofos gregos sentados embaixo de alguma árvore discutindo horas e horas sobre um tema. A ética, ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Como alguns de vocês disseram, né, a Juliana, o Beniz, enfim, acabaram dizendo, eu vi que o Gil mandou alguma coisa também aqui, né? Deixa eu ver. A disciplina da ética humanística envolve cálculos matemáticos ou pacote Office? Ah, tá, essa é uma dúvida. Nós vamos chegar nisso mais para frente. Nesse caso aqui, nós não vamos ter cálculo nem pacote Office. Nós vamos falar sobre as questões práticas do desenvolvimento do trabalho, tá? Mas esse tipo de dúvida depois a gente volta a conversar, Gil. Bom, então, voltando aqui para a nossa definição de ética, a ética, ela está presente no nosso dia a dia, nas nossas escolhas diárias. Então, algo que está presente nas nossas escolhas diárias e impacta diretamente nas nossas relações. E o trabalho é uma das formas de relação que nós temos. Nós, como indivíduo, nós nos relacionamos familiarmente, emocionalmente, afetivamente, profissionalmente. Nós temos diversas áreas. Para quem tem religião, religiosamente. Enfim, para quem tem um ativismo político, politicamente. Para quem tem algum tipo de trabalho social, socialmente. Nós temos diversas áreas de relação. E em todas elas, a ética está presente. No trabalho não é diferente, tá? A Juliana acabou colocando que a ética reflete a moral. Mas, na verdade, a moral, ela é parte do conceito ético. Entretanto, elas são diferentes. Ética e moral são duas áreas diferentes. A ética, ela é mais ampla. E ela, assim como está no nosso resumo, ela tende a trazer um princípio que ele não necessariamente tem que estar escrito para que seja verdade. É o que a gente chama de princípio
ou de norma ou princípio universal. Serve para todo mundo. Já a moral não. A moral depende do conjunto social e cultural. Vou dar um exemplo para vocês. Mulher pode votar? É correto mulher votar? Sim ou não? Sim. Sim. Todos nós concordamos com isso, né? Mas a mulher sempre pôde votar? Não. E ela não podia, as mulheres não podiam votar, os analfabetos não podiam votar, os escravos não podiam votar, porque existia um conjunto moral de regras que estava baseado na cultura, nas leis ou nos costumes de uma época, que dizia que só quem podia votar eram homens alfabetizados, maiores de idade, com renda. E apesar de ser, entre aspas, moral, porque era moral para a época, porque fazia parte daquela cultura, era ético esse tipo de segregação? Não. Nós tivemos aqui no Brasil, como na maior parte dos países do mundo, um período histórico muito ruim e que deixou marcas profundas, que é a escravidão. Muitos países passaram por isso. Na época da escravidão, moralmente falando, para aquela época, era aceitável vender pessoas, escravos, no jornal. Você olhava no classificado do jornal, hoje a gente não tem mais isso. A gente tem no Facebook, a gente tem aquelas feiras do rolo, né? Que o pessoal, não sei se aí na cidade de vocês tem, mas aqui na minha tem um monte. Eu nem falei de onde eu sou, né? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Ibaté. Uma cidade pequena, fica bem no centro do estado de São Paulo. Fica próximo a Ribeirão Preto, talvez para dar uma referência a vocês. Próximo, assim, menos de 100 quilômetros. Mas aqui na minha cidade tem bastante as feiras do rolo. E o pessoal faz anúncio lá. Vendo uma bicicleta, vendo uma máquina de lavar, vendo um videogame. Na época da escravidão no Brasil, os classificados eram feitos por jornal impresso. Se vocês tiverem a curiosidade de fazer isso, pesquisar, vocês vão ver que nos classificados tinham lá a venda de escravos. E com a descrição, vendo homem negro de tantos anos, alto, como se estivesse anunciando um carro. Para a época, aquilo era moral, porque fazia parte da cultura, inclusive da lei. Tanto que nós tivemos que ter uma nova lei que revogava a escravidão. Mas era ético? Em algum momento a gente consegue pensar que isso de alguma forma é ético? Não. Não é ético. Por quê? Porque a ética, ela é maior do que a moral. A ética é um pensamento filosófico. Traz uma reflexão mais profunda sobre o tema do que apenas aceitar os costumes da época. Entendem? Então, a Juliana havia falado, e isso muitas vezes é algo comum de nós fazermos essa confusão, que ética é similar à moral. Apesar de ambos os casos estarem falando de conceitos filosóficos, a moral tem mais a ver com o costume, enquanto que a ética tem a ver com princípios universais. E que, inclusive, podem ser diferentes da moral, podem ser contrários à moral. Tá bom? Então isso é importante a gente fixar. Bom, aqui eu trago um paralelo entre o que é ética e o que é moral. Então a ética, a palavra ética, ela deriva do grego, que tem a ver com o modo de ser. Então a ética, por si só, ela faz a gente refletir sobre o modo de ser. Ela pode, inclusive, como eu disse anteriormente, criticar a moral. Peraí, você está dizendo que a sua cultura prevê que as mulheres
Não podem votar? Mas isso não é ético. Isso não está certo. Ninguém vai falar ético, né? Mas isso não está certo, isso não está correto. Por que o homem pode votar e a mulher não pode? Por que o branco pode e o negro não pode? Por que o hétero pode e o homossexual não pode? Vocês estão vendo como a ética, ela critica e busca trazer uma verdade diferente para a moral? Acho que foi a Juliana também que falou sobre o que é certo e o que é errado. A ética busca isso. O que é certo? Qual que é o conceito de certo e errado? Volto a dizer, são princípios universais. A gente ouve muito falar sobre isso, né? Justiça, igualdade, fraternidade, liberdade de expressão, que hoje a gente escuta muito, né, no Brasil. Faz com que a gente tenha uma reflexão filosófica. Não, mas a moral faz com que eu aceite o que está determinado, o que é costume. Isso aqui é costume, sempre foi assim, então eu aceito porque sempre foi. A ética não. A ética faz com que eu discuta esse tema. Eu vá atrás de uma verdade que está escondida e muitas vezes negligenciada. Não, eu não quero falar sobre esse assunto, sempre foi desse jeito, eu quero que continue assim. Mas por quê? Se está em detrimento de alguma pessoa, de algum grupo social, de alguma classe de pessoas, enfim. No trabalho, por exemplo, é ético uma pessoa receber hora extra e outra não receber? Não. Não é ético. Se ambos fazem a mesma função, desempenham o mesmo trabalho, isso não é ético. Por mais que tenha lá um acordo escrito que seja, que diga isso. Por quê? Porque a ética tem o dever de discutir a moral, de entender a moral, de fazer com que a moral também seja construída com as bases dos princípios universais. E eu volto a dizer aqui, ela é teórica e científica. Por quê? Porque a gente sempre vai buscar essa reflexão. Nós vamos sempre estar buscando uma verdade a mais. Enquanto que a moral, e aí indo para a moral, primeiro ponto, ela é prática. A moral é prática, é a prática diária. São os costumes. É a prática social do que é esperado. Então, a sociedade tem um conceito moral construído por seus costumes, valores. E aí a gente sempre vai esbarrar no... Mas isso é ético? Por mais que... Tem uma história, que eu não sei se vocês já ouviram, mas o cara começou a trabalhar na linha do trem, na ferrovia, ajudante de maquinista. E aí, o primeiro dia de trabalho, o maquinista principal pegou e deu para ele um martelinho de madeira e falou assim, bate na roda do trem. Vocês já viram roda de trem, né? Aquelas rodas de ferro e tal. Bate na roda do trem. E vai batendo na roda do trem. No primeiro dia ele foi lá e bateu na roda do trem. No segundo dia ele foi lá e bateu na roda do trem. No terceiro dia, ele questionou o maquinista. Falou, mas peraí, no caminhão, eu até sei por que a gente bate na roda do trem, na roda do caminhão. Porque quando eu bato no pneu, de acordo com o som, eu consigo ter uma noção se ele está calibrado ou não. Porque se o pneu não estiver calibrado, o som é diferente. Mas e na roda do trem? Por que eu estou batendo na roda do trem? Aí sabe o que o maquinista respondeu para ele? Rapaz, você está aqui há 3 dias e já quer saber? Eu estou há 22 anos e não sei? Mas peraí, isso seria um conceito moral. É um costume, algo que me passaram, mas eu não sei nem o fundamento. A ética, ela vem justamente para poder fazer reflexão sobre esses costumes. Como? Então, a moral, ela muda de acordo com a época e de acordo com a cultura. O que hoje é moral, alguns anos atrás não era. E o que antes era moral, hoje absolutamente, em alguns casos, não pode ser. Volto a dizer, era moral ter escravos? Era moral. Hoje seria moral isso? Não, de forma nenhuma.
As regras e costumes sociais, eles são baseados na moral. São reflexos da moral. Enquanto que a ética vem justamente até para poder discutir esses costumes. E por isso a moral ela é temporária, pois é cultural. Enquanto que a ética ela é atemporal. Ela não tem tempo definido. Aí, com base nessa explicação, eu gostaria de fazer uma pergunta, e essa eu gostaria que todos pudessem responder. É básico, sim ou não, e uma explicação rápida. Se a lei permite, é ético? Sim ou não? Vamos lá? Não. Não. Não é ético? Não. 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 Todo mundo concorda que não? Não. Perfeito. Isso mesmo. Não necessariamente porque está na lei é ético. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar, obviamente, da Segunda Guerra Mundial, certo? Certo. A Segunda Guerra Mundial, ela deu origem, a partir da Segunda Guerra Mundial, a uma nova discussão. Até então, entendia-se que o direito ele tinha que estar positivado. O que é isso? Ele tinha que estar escrito, tinha que estar no papel. O que está no papel é verdade, então eu preciso fazer o que está no papel. Se eu faço o que está no papel, então está tudo certo, porque está escrito. Quando houve após a Segunda Guerra Mundial, houve um tribunal, um julgamento, que foi o chamado Tribunal de Exceção, que foi o Tribunal de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade, tá? E ela sediou esse julgamento. O Tribunal de Nuremberg, ele trouxe, então, uma nova definição, que é a do direito universal. O que ele quer dizer com isso? Ele chegava, por exemplo, para um soldado alemão, para um general alemão, e perguntavam assim: olha, você matou pessoas na guerra? Matei. Você torturou judeus? Torturei. Você levou pessoas à câmara de gás? Levei. Como é que você se declara? Sabe como eles se declaravam? Inocente. E aí, mas peraí, você está dizendo que você fez tudo isso. Você torturou, você matou, você abusou. Por que você se declara inocente? Porque a minha Constituição, a Constituição alemã da época, no entender deles, dava a eles o direito de fazer isso. E aí o Tribunal de Nuremberg veio e falou assim: olha, esquece. Mesmo que a lei diga que você pode, existe uma lei que não pode até não estar escrita, mas ela é uma lei, são as leis universais. E essa lei precisa ser respeitada, mesmo que a lei escrita diga o contrário. E eles foram julgados culpados. Então, volto a dizer o que vocês disseram para mim, né? A reforçar o que nós dissemos. Mesmo que a lei diga, ou permita, ou imponha, não necessariamente é ético. A ética, ela ultrapassa o que está positivado. Tá bom? Vocês estão conseguindo me entender, gente? Eu estou conseguindo explicar bem? Sim. Beleza. Gente, pode ser que a chamada caia daqui a pouco, porque eu estou utilizando o Google Meet gratuito. Se cair, eu vou fazer um novo link e mando lá no grupo, vocês entram de novo, tá? Pra gente continuar a aula. Tá bem? Então vamos lá, próximo. Dilemas éticos do nosso dia a dia. Como eu disse, a gente tem ética no nosso cotidiano. Então vamos primeiro exemplificar. O que são esses dilemas éticos? São situações em que não há uma resposta simples do que é certo e errado. Porque se fosse simples, não seria um dilema. O dilema é sempre aquela questão que nos coloca dúvida.
que gera dúvida. Não sei se vocês já viram um dilema que é colocado normalmente quando você vai tirar a carteira de motorista. E a questão é a seguinte, você está dirigindo o carro a 100 km por hora. A 50 km por hora, vai, não é 100. 50 km por hora. E do seu lado esquerdo acaba aparecendo, né, surgindo na frente do carro, uma senhorinha bem idosa, que aparentemente, sei lá, tem mais de 60, 70 anos, já é bem idosa, ou mais de 80 anos, vai, para ficar bem idosa mesmo. E do lado direito tem uma família com 3 crianças pequenas, a mais velha tem só 5 anos, a outra tem 3 e o outro é um bebê de colo. O que você faz? Do lado direito, uma família com crianças, uma recém-nascida, uma de 3 anos e uma de 5. Do lado esquerdo, uma idosa. O que você faz? E você está no carro ali, você é o motorista, o carro está andando, 50 km por hora. Para o carro. Alguém se arrisca a responder? Para o carro. É isso aí, Benício. Freia o carro. Mas o que tem gente que fala? Não, atropela o idoso. Porque o idoso já viveu muito. Vocês entendem? Como é um dilema, entre aspas, ético, mas nesse caso aqui, e inclusive tem mesmo, viu, gente? Essa dinâmica, não sei se tem ainda, mas tinha no exame psicotécnico, se eu não me engano. Você tinha que fazer lá os risquinhos e tinha algumas questões nesse sentido. E essa era uma delas. Por quê? Mas peraí. Você tem que escolher entre a vida de um e a vida do outro? Não, tem uma terceira opção. Para o carro. Freia. Então o dilema ético são essas situações que às vezes parecem muito conflituosas, mas que a gente precisa resolver. O indivíduo, ele precisa ponderar, ele precisa qualificar os valores e as consequências. Valores, eu não estou falando de valor financeiro não, tá? Estou falando de valor interno, dos seus princípios. O que você tem como valores e o que a sociedade tem como valores. Porque se aquilo que é só meu e não é universal, isso pode ser considerado moral. Porque aí cada um tem uma moral. Quem é religioso segue uma moral religiosa. Quem é de família X, Y, segue aquela moral daquela família. Quem é da cultura A, B ou C, segue aquela moral daquela cultura. Mas a ética, ela vale para todo mundo. Certo? Então vamos lá, um exemplo prático. Você encontra uma carteira com dinheiro, mas sem documentos. O que você faria? Neila, responde pra gente. Eu ia guardar até alguém procurar, porque se não tem documento, como que vai procurar quem é o dono? E sempre fica muito difícil, né? Muito subjetivo. Isso. Porque vocês estão vendo como é uma consulta. Isso é um dilema ético. Eu não tenho documento, é uma carteira. Será que pelas características da carteira eu conseguiria definir quem que é o dono? Olha, encontrei uma carteira aqui, tem R$1.000. Aí vai aparecer um monte de dono, né? No caso, tem que esperar o dono aparecer e ele dar as características e não você passar as características para ele. Justamente. Essa é uma boa solução para o dilema ético. Mas tá vendo como ele não é tão simples, sim ou não? Você tem que pensar em alguma solução, criar algum mecanismo, mas ainda assim você vai ter certeza se ele é o dono ou não? Não. Sei lá, 90% das carteiras do mundo são de couro preto. Aí a pessoa chega e fala, não, minha carteira é de couro preto. E ela já está desgastada. Mas peraí, a minha carteira eu tenho ela há 20 anos. Ela está desgastada. 20 não. Quase 20. 18 anos eu tenho a minha carteira. Só que a minha não é de couro preto, é de couro marrom. Ela está bem desgastada. Se você chegar e falar isso, é igual a do carro, né? O pneu do carro furou. Qual pneu? Vocês sabem dessa história ou não? Não. Não? Não. Não.
2 alunos faltaram na prova. 2 alunos faltaram na prova. E aí eles pediram para o professor a oportunidade de fazer uma segunda prova. E o professor deu. Só que eles faltaram porque eles não queriam fazer a prova, porque eles não tinham estudado e eles não estavam se sentindo confortáveis para fazer a prova. Só que ao invés de eles dizerem isso, eles pegaram e falaram, olha, a gente estava vindo para a prova, mas o pneu do carro furou. E aí a gente teve que esperar o guincho, porque o step estava furado também, estava murcho. E o professor falou, tudo bem, pode fazer a prova. Quando eles vieram fazer a prova tinha apenas uma pergunta. E a pergunta era, qual pneu do carro furou? Tá vendo como é um dilema ético? Ao invés de dizer a verdade, eles disseram aquilo que eles achavam que seria prudente para conseguir algum tipo de vantagem. Mas ao mesmo tempo eles se colocaram em risco. Tá bom, furou o pneu. Qual furou? O outro exemplo aqui é um colega de trabalho pede para você cobrir um erro dele diante do chefe. Você aceita ou não? Não. Não. Todo mundo não? Não. Agora vamos inverter. Você saiu de casa cedo, seu filho ficou doente, você passou a noite inteira em claro, você não conseguiu dormir, você está totalmente estressado. Quando você foi pegar o ônibus passou um pouco antes e você perdeu o ônibus. Você teve que correr 4, 5 quarteirões para conseguir pegar o outro ônibus. Você chegou no trabalho e é um chefe que já pega no seu pé. Ele já te enche o saco. E ele só tá procurando um pretexto para te mandar embora. E aí quando você chega, você tá estressado, você tá cansado. E na hora de fazer, de enviar o relatório, você ao invés de enviar, você apaga ele incorretamente, indevidamente. E aí agora é você que está pedindo para o seu colega te ajudar a cobrir esse erro. Aí vocês acham que está certo ou está errado? Está errado da mesma forma. Então, mas na prática, eu sei que aqui é mais fácil responder, mas na prática... Acho que ele vai arriscar perder o emprego. Oi? Ele não vai querer arriscar perder o emprego. A questão é que muitas vezes, quando a gente entra no conflito ético, a gente esbarra num outro problema, que é o seguinte: quando o conflito é ético, mas é referente ao outro, eu trato normalmente e estritamente como a ação. A pessoa errou, ponto. Ainda mais se for alguém que eu não gosto. Aquele colega de trabalho chato, aquela pessoa que me irrita. Eu quero mais é que ele se exploda, com perdão da palavra. Então, o rigor da lei. Não, ele fez errado, não vou encobrir. Quando o dilema ético é em relação a nós, ou em relação a quem nós amamos, aí a gente normalmente não fala baseado na ação. A gente sempre tenta buscar a intenção. Poxa, mas tudo isso aconteceu porque meu filho ficou doente, eu perdi o ônibus, eu cheguei aqui, meu óculos quebrou e eu não consegui enxergar. E eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Pode acontecer. Mas muitas vezes, ao invés de nós assumirmos todas essas questões e falar a verdade, eu não estou dizendo que todo mundo não é ético, tá, gente? Pelo contrário, eu estou dizendo que justamente é um dilema. São dilemas éticos. Volta para o nosso exemplo aqui. Se o seu amigo ele baixa um filme pirata e oferece a você para assistir, é errado aceitar? Sim ou não? Sim, né? Sim, todo mundo acha que é errado. Mas a gente acaba assistindo. Mas todo mundo aqui já assistiu, já comprou 3x10 no camelô.
Quem tinha computador copiava ainda para dar para outra pessoa. Deixa eu ver aqui o que o Gil mandou. Beleza, Gil, tudo bem. O Gil tá dizendo que pro pessoal, quem quiser pode chamá-lo de Gil, tá bom? Que é o apelido dele. Bom, todo mundo aqui já fez isso, mas eticamente falando tá correto? Não. Não. E aí agora vamos trocar a pirataria de um DVD. Vamos falar de um político que desviou dinheiro da merenda. E aí? Tá certo ou tá errado? Errado. Tá errado. Errado. Mas se a gente for levar em consideração ao todo mundo faz, ele tá certo ou tá errado? Tá errado. Ele tá, mas tá vendo como a gente coloca valor ético, na verdade, ao valor monetário? A gente acha que as coisas de pouco valor monetário ou de menor valor monetário têm menor valor ético. Então, se um CD, que agora tem o Spotify da vida aí, mas tem gente que pirateia até o Spotify, mas um CD ou um DVD que custava original R$50, eu pirateava e estava tudo bem, pro produtor, o prejuízo dele não era só 50, porque eram milhares e milhares de pessoas fazendo isso. E aí, se a gente pegar esse valor individual, talvez seja um valor baixo, mas no montante, todo mundo está sofrendo. E a pirataria é um desses que acaba fazendo com que o valor ético seja levado ao valor financeiro, valor monetário. Se vale mais, eticamente eu não posso fazer. Mas o problema é que muitas vezes a gente, na verdade, ou as pessoas, elas utilizam o produto do meio. Então, assim, se eu estou no meu local de trabalho, eu trabalho numa empresa que fabrica parafuso, e eu desvio alguns parafusos da empresa para eu poder fazer um reparo em casa, isso é ético? Sim ou não? Não. Não. Mas não vou nem falar de parafuso, folha de sulfite. Eu trabalho no escritório e aí eu imprimo algo da faculdade no escritório. Imprimo um documento do meu filho que eu precisava imprimir. Só que a empresa já deixou claro que você não poderia fazer isso, mas você faz escondido. Eticamente falando, é um dilema? Sim ou não? Sim. Tá vendo como a ética faz parte do nosso dia a dia? E é por isso que a gente precisa refletir cada vez mais sobre esse tema. Então, sobre esses 3 argumentos, é o que nós falamos. Vamos para o próximo aqui. Deixa eu só tirar um print dos nomes. Bom, depois a gente manda de novo. Próximo. A importância da ética no ambiente profissional. Por que a ética ela é importante, então? Nós estamos aqui falando de gestão de qualidade. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Por que a ética ela é importante? Confiança e credibilidade. Sem ética, não há relações duradouras. Isso vale para o ambiente de trabalho e vale para o nosso dia a dia. Por que nós, temos algum tipo de relação com alguém? Vamos dizer da relação profissional. A gente tem um contrato de trabalho assinado. Mas o contrato de trabalho em si, por si só, ele garante os nossos direitos, sim ou não? Não. Não. Se garantisse, a gente não precisaria ter tanta ação trabalhista, né? A gente tem ações trabalhistas justamente porque existem muitas pessoas
que são lesadas no mercado de trabalho, apesar de ter um contrato de trabalho escrito dizendo que vai, por exemplo, ser operador de caixa, vai trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde, que vai ter 2 horas de almoço, que vai ter vale transporte e que quando for fazer hora extra vai receber pela hora extra. Mas tem muitas pessoas que não recebem de fato, ou que têm essa função, mas aí são desviadas de função, ou que não recebem insalubridade, ou que não recebem periculosidade, por exemplo. E aí, apesar de ter um contrato de trabalho, a relação não foi ética, porque o contrato não foi respeitado, certo? Então, quando eu no meu local de trabalho, eu firmo relação com alguém, principalmente se ainda mais, né? Se não for uma relação contratual, porque quando tem o contrato ainda é mais fácil, porque tem um contrato para obrigar. Mas quando não, essa relação ela tem que ser ética, porque é a partir dela que vai trazer confiança e credibilidade. Senão a gente não tem relação. Isso vale para o casamento, isso vale para as amizades. Não, amigo, a minha avó sempre falava, né, que amigo bom a gente conta nos dedos de uma mão. Às vezes a gente tem muito colega, a gente tem muita gente que a gente conhece, mas amigo, aquele que você pode contar, normalmente, se você tem mais do que 5 bons amigos, você é um privilegiado. Ó, o Gil voltou. Gil, nós estamos falando sobre a importância da ética no ambiente profissional, nós falamos sobre a confiança e a credibilidade. Porque sem ética, a gente não tem confiança e não tem credibilidade nas relações, para que as relações sejam duradouras. E agora a gente está indo para o segundo, que é o clima organizacional. O que é isso? Um ambiente ético, ele gera cooperação e respeito. Aqui eu acho que todo mundo já teve essa experiência de trabalhar com gente que você não gosta. Todo mundo ou só eu? E com gente que não gosta de você também. Certo ou não? Acontece, né? É raro, mas acontece sempre. Independente disso, tem gente que eu não gosto, tem gente que eu não chamo para ir num churrasco na minha casa, tem gente que eu não quero sair depois do trabalho para ir comer um lanche, para ir bater papo. Mas durante o trabalho, o que eu faço? Eu respeito e trabalho em equipe. Por quê? Porque eticamente é o que eu preciso fazer para que o trabalho seja desenvolvido. Porque por mais que eu não tenha intimidade, não tenha relacionamento próximo, não tenha intimidade com aquela pessoa, ou a mesma afetividade, o meu conceito ético me leva a ter minimamente um ambiente saudável de trabalho. Quando a gente perde esse limiar, quando a gente perde esse norte da ética, é onde principalmente começam os conflitos, que é o chefe que pega no pé do funcionário, o funcionário que trata mal o chefe, que fica falando mal do chefe, porque a gente fala muitas vezes do chefe em relação do superior em relação ao subordinado. Mas também tem muitas vezes do subordinado que é um pé no saco, com todo respeito. Ou não? Não sei se vocês já tiveram cargo de chefia, de liderança. Tem gente que torra as paciências, né? Que testa, como diria minha avó também, né? Que testa a fé do cristão. E tem chefe também que tá na panelinha, que sempre vai com a turminha dele. É isso. Tem gente que leva, ao invés de levar a relação de trabalho profissionalmente, leva de acordo com o seu próprio gosto pessoal, né? Isso é ético? Não. Mas nós estamos aqui justamente num curso de gestão da qualidade. Se nós queremos ser bons gestores de qualidade, nós precisamos ter ética. E essa ética vai ser: eu tenho um grande amigo que trabalha comigo. É meu amigo. Viveu a vida inteira praticamente comigo. A gente estudou junto. Fui padrinho de casamento dele. Só que o cara, para morrer depressa, tem que pegar no tranco. Só que aí eu tenho uma pessoa que eu não tenho intimidade, nunca fui muito com a cara.
Só que tudo que eu peço para ele, não dá 2 minutos, o cara resolve. Entrega com qualidade, dentro do prazo. Normalmente apresenta soluções diferentes da que eu pedi, e soluções boas. E aí eu tenho uma oportunidade de uma promoção. E eu sou o gestor, eu que vou decidir quem que vai ser promovido. Eticamente, quem que deve ser promovido? Teoricamente, deveria ser o que anda certo, né? Pois é. Que dá sugestão e tudo. Mas na é isso que prática, acontece na prática? Na prática é isso? Nem sempre. Na maior parte das vezes, não. Por isso que nosso papel como gestor da qualidade é desenvolver uma cultura ética na empresa. Não é só o nosso trabalho, mas como gestor da qualidade, a ideia é justamente trazer essa cultura para a empresa. Um conceito de ética, de mérito, de desempenho. Só que aí tá bom, eu tenho lá uma pessoa que bate todas as metas, que vende mais que todo mundo. Só que é impossível trabalhar com essa pessoa. Ele trata mal os colegas de trabalho, ele desmotiva a equipe, ele acaba fazendo com que outras pessoas fiquem até doentes. É ético eu manter essa pessoa na empresa só porque ela é a que, entre aspas, dá mais lucro? Sim ou não? Não. Não. Também não. Porque a ética, ela nunca vai olhar apenas um dos requisitos, apenas uma das áreas. Ela sempre vai ter uma visão mais ampla, uma visão do todo. Por isso que ela é tão importante, certo? E como gestor da qualidade, nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Ah, mas você está falando assim para mim, como é que eu vou ter isso assim, de uma hora para outra? Isso é treinado. Nós precisamos treinar como? Na prática. Não sei se vocês são religiosos ou não. Eu sou cristão, né? Sou cristão evangélico e tem uma frase que a gente usa às vezes que a gente fala o seguinte: pedir paciência para Deus. E ele me deu paciência? Não, ele me deu foi um atribulado para eu poder exercer a paciência que eu pedi para ele. Logo de manhã, 6 horas da manhã, o cara me mandando mensagem, perguntando um negócio que eu expliquei 10 vezes para ele no dia anterior. É paciência. E isso nós vamos ter no mercado de trabalho, gente. E sabe qual que é a questão? Volto a dizer. Quando nós nos referimos a nós sempre colocamos a intenção. Quando nós referimos ao outro, a gente fala muito nós falamos muito da ação. A gente fala de nós, peraí, eu tô tentando, eu tô me esforçando. O outro, ixi, mas esse cara aí, olha, não dá. Já falei 10 vezes pra ele, às vezes você falou 2, falou 3. Mesmo que tenha falado 10 vezes, quantas vezes precisaram pegar na sua mão pra você aprender a escrever? A fazer o A. Certo? Deixa eu ver aqui o que o Gil escreveu. O Gil: como disse antes, professor, tem que todas as aulas serem através de um link fixo para a chamada no Google Meet, porque assim facilita e evita de ficar anotando e memorizando os links. E mais entrando em link. Ô Gil, eu vou tentar sim que seja, mas o problema é que nós não temos conta paga. A conta que a gente utiliza por enquanto é uma conta gratuita e por isso tem limitação de tempo, tá bom? Nós vamos tentar resolver isso, mas o problema é que, por enquanto, o que a gente tem são contas gratuitas e aí por isso tem esse limite de tempo, tá? Isso também já serve de explicação para todos vocês, por que o nosso link caiu. Então, nós falamos sobre confiança e credibilidade, o clima organizacional, a imagem da empresa e da carreira. A reputação profissional ela se constrói com as escolhas éticas. Como eu sou como profissional? São essas escolhas. É uma escolha que
eu já tive, né, em alguns cargos de liderança, liderando muitas pessoas, desde muito cedo. E eu tive muito problema com liderança. Em alguns... Caiu a apresentação aqui, deixa eu colocar de novo. E eu tive no início, alguns problemas, alguns excessos em liderar. Porque eu era muito novo, né? Comecei muito novo, eu tenho 33 anos hoje. Então eu comecei a liderar com 16 para 17. Então eu era meio ferro e fogo. Em alguns momentos eu era autoritário demais. E eu tive que tomar umas cabeçadas na vida para aprender. E eu fui entendendo que, da mesma forma que eu era injusto com algumas pessoas foram injustas comigo. E aí eu falei, pô, peraí. Eu não fico feliz quando alguém está sendo injusto comigo, quando a cobrança é excessiva, quando não leva em consideração o meu esforço. E aí eu comecei a me colocar no lugar do outro quando eu ia fazer a cobrança. E eu mudei bastante essa forma. Por isso que a sua carreira, ela vai ser construída de acordo... Fala assim, mas poxa, eu já tô com 40 anos, 44, 48. Gente, não se limitem à idade. Eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui, porque vocês estão buscando conhecimento, e eu quero incentivá-los a continuar nesse sentido. Porque a nossa vida, ela pode virar de uma hora para outra. Por isso que a gente tem que estar cada vez mais preparado. Porque a gente nunca sabe como é que vai ser amanhã. E por isso, assim, meus parabéns de verdade a vocês que estão aqui. Porque vocês estão demonstrando que realmente estão, assim, ansiosos, estão buscando estar mais preparado cada vez mais para o trabalho. Tá bem? Então a imagem da empresa e da sua carreira. E as decisões difíceis. A ética vai ajudar você a guiar essas escolhas diante das pressões. Lucro versus responsabilidade social. Acabei de falar para vocês do exemplo do cara que vende mais na empresa, só que ninguém aguenta trabalhar com ele. Ele trata todo mundo mal. Ele é um péssimo colega de trabalho e desmotiva toda a empresa. Eu vou olhar apenas para o lucro que aparentemente ele me traz, ou eu vou olhar para toda a responsabilidade social de acordo com o que ele está gerando no ambiente de trabalho? Se eu tiver como fazer com que ele melhore o ambiente de trabalho, ótimo. Se não tiver, o lucro que aparentemente ele me dá está sendo diluído com o desgaste que ele está gerando na equipe. Com pessoas que não estão produzindo tanto quanto deveriam, quanto poderiam, porque estão se sentindo desmotivadas, pessoas que estão ficando doentes, pessoas boas que pediram às vezes demissão porque não conseguem conviver com essa pessoa no ambiente de trabalho. Entende? Então, nós sempre temos que fazer, e essas decisões difíceis, elas, volto a dizer, são difíceis. Se fosse fácil, todo mundo seria chefe, todo mundo seria gestor da qualidade, se fosse fácil. Isso é para quem de fato se importa. Eu fiz parte de um grupo de voluntários um tempo, o nome do grupo se chamava Eu Me Importo. Era um outro contexto, era para lidar com estudantes universitários, mas era bem característico o nome, Eu Me Importo. Porque a gente precisa de pessoas que se importam, tá bom? Próximo. Então vamos lá. Isso aqui é uma atividade, tá? Todos vocês estão no grupo, vocês têm esse material lá no grupo, e eu vou querer que vocês me respondam essas 3 questões e me enviem, tá bem? Lá no grupo vocês têm meu WhatsApp, e eu quero que vocês me enviem até quinta-feira da semana que vem, tá? Se você fosse o gestor, um funcionário com ótimo desempenho começa a faltar sem justificativa, você admite ou tenta entender o motivo? Não é só, demito. Ou não, tento entender o motivo. Eu quero que vocês façam uma explicaçãozinha do porquê. Não estou dizendo que está errado demitir e nem entender o motivo. Vocês que vão decidir. Só que vocês têm que minimamente justificar. Tá bom? Segundo, um cliente importante oferece uma ajuda financeira para agilizar um serviço. O que você faz?
Então você tem um cliente lá e você dá o prazo para ele, olha, eu vou te entregar isso aqui daqui 30 dias. Ele fala, rapaz, se você me entregar isso aí em 15 dias, porque eu estou precisando muito, olha, eu vou ficar tão grato que eu nem sei o que eu faço. E ele te oferece uma ajuda financeira. E você está com o aluguel atrasado. Você está sem gás em casa. E aí? Olhe nessa questão ética, tá? 2 funcionários brigam no setor. Jesus, caiu de novo. Vamos lá. Dois funcionários brigam no setor e comprometem o ambiente de trabalho. Qual ação você tomaria? Você só tem essa informação. Eu não sei qual foi a motivação da briga, eu não sei qual contexto foi na briga, eu não sei se essa briga foi meramente discussão. Tudo isso é para vocês pensarem. E aí vocês vão me dar a solução. E aí vocês podem pensar, se a briga foi desse jeito, a solução possível é essa, por conta disso e disso. Se a briga foi desse jeito, a solução possível é essa, por conta disso e disso. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Tem alguma pergunta sobre essa atividade? Benício, o seu microfone está desligado. A forma de responder essas perguntas é escrever no caderno, copiar. Se você escrever no caderno, tirar uma foto e me mandar, ótimo. Não, ô Juliana, a atividade é essa aqui, tá? Já tá lá no grupo, eu já mandei o material inteiro. Então, essa é a atividade. Benício, você pode escrever no caderno, tirar uma foto e me mandar. Você pode escrever direto no celular e me mandar, o que for mais fácil para você. Eu só preciso que você me mande. Ok. Tá bom? Só coloca lá, pergunta 1, se você for escrever no caderno. Ah, seu fone picotou, Juliana, desculpa, mas fica tranquila, tá? A atividade é essa, são essas 3 questões que eu quero que vocês respondam e me enviem até quinta-feira que vem, tá? Vai valer 5 pontos, até 5 pontos, tá bom? Então, da forma que vocês puderem. Se vocês puderem digitar, fica mais fácil para eu ler. Mas olha, eu tenho dificuldade para digitar, é ruim para mim, não tem problema. Escreve no caderno, mas também tem que ser legível, né, para eu poder entender. Tira uma foto boa, assim, bem iluminada e me manda, tá bom? Perfeito? Ok. Mais alguma pergunta? Não. Então vamos pro próximo. Estamos acabando já a nossa primeira aula, tá, gente? Recapitulando. Diferença entre ética e moral. Alguém se arrisca a dizer para mim? Acabamos de falar, gente. A ética tem a ver com os princípios universais. Isso. E a moral? Deixa outra pessoa responder, Neila. Você fez a ética perfeita, definição correta. Moral? Moral faz o que é determinado. Isso. É o que é costume, né? O que é costume, o que é socialmente aceito, mas não necessariamente é universal. Perfeito. Sim. Alguém consegue lembrar de algum exemplo de um dilema do cotidiano? Um dilema ético do nosso dia a dia? Benício? Você consegue Você quer que dá um dizer algum... exemplo? Oi? Você quer que dá um exemplo, uma coisa assim? Isso, um exemplo de dilema do nosso dia a dia. Aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez na empresa. Trabalhava assistente do chefe lá, ele foi viajar e esqueceu a mala com os documentos tudo na empresa. Só que não poderia passar isso para outras pessoas, porque seria chamado de irresponsável, outras coisas, né? Incompetente. Aí ele me liga e falou, sai escondido aí, me traz esse negócio aqui, mas não conta para ninguém que você saiu. Não. Assim, coisa que acontece no dia a dia. É um bom exemplo de dilema ético.
Aí tem negócio, ou você fala ou você não faz. Nesse caso, não tá envolvendo nenhum tipo de crime, de nada disso. Mas assim, Isso. se omitiu uma informação em relação a um erro de um funcionário, que foi aquele exemplo que nós demos aqui. Isso. E o funcionário quer ser o chefe. Se você faz o que ele manda. E aí você é colocado nessa berlinda também, né? Isso, isso é. Por isso que você deu aquele exemplo lá e falou assim, não vou arriscar perder o emprego, né? É difícil, né? Você escolher na hora, né? Sim. Por isso que é um dilema, porque é difícil. É difícil. A importância da ética profissional. Juliana? Isso. Juliana ou Luciana, né? Ou Cristina, que vocês ainda não falaram. Não? Eu acho que a importância da ética é tipo dar um equilíbrio no ambiente de trabalho, né? Esse comportamento seja justo para todo mundo. Isso. São aquelas questões que nós falamos para o desenvolvimento, ambiente de trabalho adequado. Isso é a importância da ética profissional. E uma pergunta final para reflexão. Como eu quero ser lembrado no meu ambiente profissional? Pela competência apenas ou pela competência aliada à ética? Eu dei o exemplo lá do cara que mais vende na empresa. Só que Nossa, é terrível trabalhar com ele. Mas eu tenho uma pessoa que talvez não venda tão bem quanto ele, mas fica ali em segundo lugar. Só que é uma pessoa amistosa, boa de trabalhar, sempre oferece ajuda, não tem dificuldade de se relacionar com os colegas de trabalho. Ser lembrado por ser uma pessoa justa. E ser justo, Juliana, o símbolo da justiça é uma balança. E por que é uma balança? Porque a ideia é ter equilíbrio. Quando eu busco qualquer um dos extremos, eu sempre vou ter um desequilíbrio. E aí uma coisa, se não estiver alinhada à outra, em regra não é justa. Então não adianta nada eu ser extremamente ético e ser um péssimo profissional, não produzir. Também eu não quero essa pessoa para a empresa. Pensem como gestor agora. Você é o dono da empresa. Você tem lá que fazer... A pessoa é operador de máquina. E a máquina dela teria que produzir 1000 embalagens por dia. Só que ela é uma pessoa extremamente amigável, conversa com todo mundo, dá risada, brincalhona, tá sempre de bem com a vida, vive cantando. Só que ela tá produzindo 50 embalagens por dia. E você já conversou, você já deu oportunidade, você já colocou alguém para auxiliar ela, você já verificou se a máquina não estava com defeito. E não, realmente é ela que não produz. Você vai manter ela no trabalho? Você não é o chefe, tá? Você é o dono da empresa. Você vai manter ela no trabalho, sim ou não? Não, né? Em regra, não. Porque apesar dela ser extremamente bem intencionada, empresa, gente, não é ONG. Empresa também visa lucro. Então, nenhum extremo deve ser tido como regra. Nem a pessoa que só é bom empregado no sentido de produzir lucro, mas também nem só a pessoa que é boa empregada no sentido de ter boa relação de trabalho. Precisa alinhar o trabalho, a competência, a ética. Certo? E por hoje é isso. Alguém tem mais alguma questão? Não? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu que agradeço, Juliana, agradeço a todos vocês, tá? Eu vou tentar disponibilizar a aula até amanhã no YouTube. Assim que estiver disponível, eu mando o link lá no grupo também, tá bom? Um abraço enorme para vocês, todos fiquem com Deus e acho que a nossa próxima aula é só no final do mês. Mas vocês vão ter outras aulas até lá com os outros professores, tá bom?
Gente, muito obrigado, um abraço e boa noite a todos. Nós agradecemos a sua paciência conosco. Que isso, para mim é um prazer enorme. Obrigado. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite a todos.